Então, como esse período posterior à academia e ao liceu, posterior à grande época platônico-aristotélica da filosofia, é um período extremamente confuso, muito complexo. Existe também nessa ocasião uma espécie de florescimento quantitativo, quer dizer, começa a aparecer filósofos para tudo quanto é lado, brotando como cogumelos, e fica até difícil, vamos dizer, num curso destas dimensões, você selecionar o que você vai abordar ou não. Naturalmente, o nosso estudo desse período vai ter que ser de tipo sintético, tentando pegar mais ou menos algumas tendências ou até cacoetes comuns aos pensadores do período, sem que haja a mínima condição de fazer aqui um estudo de um por um. Então, mesmo aqueles que a gente destacar aqui, não quer dizer que tenham sido realmente os mais importantes, entre aspas, mas eles são citados mais como sintomas de uma certa maneira de ver as coisas que foi comum a todo esse período. Se vocês se lembram, o comentário que eu fiz na aula anterior foi de que o surgimento dessa nova coleção de problemas filosóficos e esse florescimento de escolas um pouco extravagantes por tudo quanto é lado, teve algo a ver com as mudanças políticas da época, com o fim da democracia e a eliminação, portanto, das discussões públicas. Isso aí acarretando, então, vamos dizer, um refluxo da conversação filosófica para temas que estariam mais próximos da individualidade humana. Mas essa individualidade aqui também já era compreendida apenas no sentido de individualidade corporal, né? E não de individualidade biográfica, como já começava a se esboçar no tempo de Platão e Aristóteles. O estudo dessa época é importante para você ver como que é terrivelmente fácil que tudo aquilo que a humanidade entre aspas, quer dizer, alguns indivíduos, né? Tudo aquilo que foi percebido, apreendido num certo momento, tudo aquilo que foi conquistado de verdadeiro, de precioso, de profundo, pode se desaparecer, pode se dissipar, pode se dispersar num instante. E como a reconquista desses conhecimentos pode exigir muitos e muitos séculos. É evidente que a importância desse estudo se torna ainda mais enfática quando nós mesmos estamos vivendo uma época desse tipo. Note bem que seria uma tolice você imaginar que a atividade intelectual superior pode decair sem que isto afete em nada a percepção que os demais indivíduos têm das coisas. Quer dizer, uma decadência intelectual é também uma decadência da simples percepção humana. Isso quer dizer que quando os mais inteligentes emburrecem, os mais burros emburrecem muito mais ainda, tá certo? Criando uma situação verdadeiramente compressiva e desesperadora. Quando nós vemos os filósofos desse período lutando com dificuldades elementares que já estavam resolvidas fazia séculos, e os vemos assim, tropeçando, esborrachando a cara no chão com enigmas lógicos absolutamente pueris, nós chegamos a nos surpreender. Como é que foi possível, né, acontecer uma coisa dessa, né? Nesse período, então, uma das escolas que aparece é a chamada escola megárica, por causa do nome da cidade, na qual acontece um retorno à ideia de Parmênides da unidade absoluta do ser. Ora, uma vez afirmado que o ser é e o não ser não é, você não tem nenhuma maneira de você
abordar as coisas que estão numa espécie de transição do ser para o não ser. Você não tem nenhuma maneira de enfocar aquilo que não aconteceu ainda, aquilo que está no processo de acontecer, né? Ou que está no processo de desacontecer. É isso. Se o ser é e o não ser não é, então, ou as coisas existem de uma vez para sempre e são eternas e imutáveis, tá certo? E têm uma forma de existência absoluta, ou então elas simplesmente não existem. Isso nos levaria, evidentemente, a negar a existência de tudo aquilo que chega ao nosso conhecimento através dos sentidos, porque praticamente tudo o que nós conhecemos está em processo de mudança, de algum modo. A gente, através dos sentidos, você não tem acesso a nada que seja permanente, eterno, imutável, etc, etc. Mesmo reconhecendo que há coisas que possam ser eternas e imutáveis, o fato é que elas não chegam ao nosso conhecimento pelos sentidos e você só tem acesso a isso mediante algum esforço de raciocínio. Não é isso? Se você adotar como premissa que somente aquilo que existe em sentido absoluto é existente e que tudo aquilo que tem uma existência relativa não existe, tá certo? Então, isso quer dizer que todo o mundo da nossa experiência simplesmente desaparece do horizonte. Né? A única coisa existente será aquela faixa superior da realidade, na qual estão as coisas de ordem divina e os princípios, por exemplo, o princípio de identidade, as leis da aritmética e da lógica elementar, assim por exemplo. Tirando isso, o resto seria inexistente, inclusive nós mesmos. Tá certo? Quer dizer, é evidente que quando Parmênides enuncia isto, tá certo? Ele o enuncia sob uma forma aforística e poética, e numa espécie de estilo hiperbólico, tá certo? Que é bastante característico da linguagem poética. Né? Nós não podemos esquecer que o livro de Parmênides, né, o relato de Parmênides, é um mito de uma viagem celeste. Uma viagem celeste mais ou menos como aquela que mais tarde seria relatada a respeito do profeta Elias ou de Maomé, quer dizer, o indivíduo que é arrebatado da terra e sobe até o céu, e ali ele toma conhecimento de algumas leis eternas. O poema de Parmênides é exatamente assim, quer dizer, um mito, uma lenda de ascensão celeste. E nessa ascensão celeste é que lhe é revelado que o ser é e o não ser não é. Ora, é uma sentença tão categórica que ela só pode ter validade na esfera realmente categórica, nunca na esfera empírica. Tá certo? Mas acontece que essa distinção, ela mesma não pode ser feita dentro, né, do quadro de referências parmenídico. Se o ser é ou não ser não é, isso é tudo quanto você sabe, então a própria distinção, né, entre o que seria um plano metafísico ou eterno, o que seria um plano empírico, já desapareceu. Tá certo? Então esta unilateralidade, esta ênfase hiperbólica na eternidade do ser deve ser compreendida, vamos dizer, como uma primeira especulação ainda em linguagem mitopoética, tá certo? E que, portanto, não tem o menor sentido você interpretar como uma tese científica no sentido atual. O mesmíssimo se pode dizer, então, das sentenças de Heráclito, que são mais ou menos no sentido contrário, de que, na verdade, nada é, tudo está em perpétuo fluxo, etc, etc. É verdade que tudo está em perpétuo fluxo, mas se tudo estivesse em perpétuo fluxo, o sentido desta frase também estaria em perpétuo fluxo e você não a compreenderia absolutamente. Tá certo? Então, tudo o que é dito por Parmênides e Heráclito deve ser sempre compreendido, né, como uma figura de linguagem. Você não tinha, na época, uma linguagem filosófica e científica elaborada na qual você pudesse fazer todas as distinções de planos, etc. O surgimento dessa linguagem aparece justamente com Sócrates e por Platão e chega a um patamar de grande perfeição com Aristóteles. Mas
De repente, tudo isso é perdido e aparece essa escola megárica afirmando de novo, como Parmênides, a unidade absoluta do ser. Tá certo? Porém, aí isto já não é afirmado poeticamente, é afirmado como uma sentença filosófica em sentido estrito. Quer dizer, como você já tinha aí alguma tradição de filosofia técnica, o membro da escola megárica, quando afirmava a unidade absoluta do ser, ele a afirmava como uma tese que deveria ser válida contra as teses das escolas anteriores, a aristotélica, platônica, etc, etc. Tá certo? Então, aquilo que em Parmênides era, vamos dizer, uma percepção poética e, portanto, uma afirmação unilateral, né, de uma realidade, uma verdade que só poderia, vamos dizer, ser verdade num sentido relativo, pelo menos se confrontada com a experiência real humana. Essa sentença poética, ela sendo reafirmada agora como tese filosófica em sentido estrito, se torna então uma comédia. Não pode ser levada a sério. Então, não há propriamente um retorno a Parmênides, e sim, vamos dizer, uma caricatura de Parmênides. Né? Quer dizer, uma coisa é o indivíduo enunciar em frases muito sintéticas a experiência compacta que ele teve de certas verdades que lhe são reveladas, por assim dizer, por intuição direta. Outra coisa é o indivíduo sem ter tido essa intuição e sem ter tido, portanto, vamos dizer, sem ter, portanto, a linguagem poética suficiente para expressá-la, tomar esta mesma frase já não como expressão de uma intuição, mas como uma tese no sentido lógico geral. Há uma pergunta ali. Mais ou menos que eles confundiam o sentido figurado com o sentido direto. Certamente. Essa é uma confusão entre o sentido figurado e o sentido direto. Eu tenho a impressão de que aqueles primeiros filósofos ditos pré-socráticos, alguma consciência da inadequação da sua linguagem eles deveriam ter. Quer dizer, pelo simples fato de saber que eles estavam penetrando num território de experiência humana, que não era o território da experiência comum, tá certo? Que era, por assim dizer, o das visões quase místicas, tá certo? Certamente eles tinham consciência de que aquilo que estavam dizendo era enigmático, tá certo? Pelo menos Heráclito tinha perfeita consciência disto. Tá certo? Como é que nós sabemos que ele tinha consciência? Porque ele estava seguro de que as pessoas jamais entenderiam o que ele estava dizendo. Ele achava que aquilo era para um pequeno círculo de pessoas muito capacitadas, e ele tinha um tremendo desprezo pela multidão, pelo vulgo. Ele era um aristocrata do conhecimento, tá certo? Muito consciente de que aquelas visões que ele tinha da realidade não eram realmente para qualquer um. Ora, se ele tinha esta consciência, também tinha a consciência de que estas realidades não poderiam ser expressas na língua de qualquer um. Não é isso? Porém, já com os megáricos, a unidade do ser é afirmada exatamente na língua de qualquer um, como uma tese literal. Bom, um dos resultados da unidade absoluta do ser é que tudo aquilo no qual você observa alguma contradição não existe e se autoanula, tá certo? Acontece que, nestas circunstâncias, o conceito de contradição que eles têm é enormemente ampliado, tá certo? Existem muitas sentenças que parecem contraditórias e só o parecem porque nelas existe uma síntese de dois planos de referência, tá certo? Ora, se você tomar esses dois planos de referência como se fosse um só e você achata o sentido das proposições, elas serão puras contradições lógicas.
Daí que uma das conclusões dessa escola é, na verdade, a impossibilidade de quaisquer proposições a respeito do que quer que seja, porque o que quer que você diga vai resultar em algum paradoxo. E daí, um dos divertimentos desse pessoal era, dos megáricos, era colecionar paradoxos, tá certo? Para demonstrar como, né, é inútil você tentar dizer o que quer que seja. Um desses é um que eu já mencionei aqui, que é o famoso paradoxo do mentiroso. Se o sujeito diz que ele é mentiroso, ou ele é mentiroso efetivamente, e portanto ele está dizendo a verdade, e portanto ele não é mentiroso, tá certo? Ou ele está mentindo, e portanto ele não é mentiroso de maneira alguma. Esse é um dos, né? Outro é o famoso paradoxo de Electra. Electra tem um irmão, Orestes, que foi criado longe dela. Então ela sabe que ele é irmão dela ou não, quando ela o vê. Se você disser que ela sabe, então ela sempre soube. E se você disser que ela não sabe, então ela nunca soube. Quer dizer, a simples passagem do estado de hipótese para o estado de certeza, né? Portanto, há uma mudança de plano, né? Havia algo que eu desconfiava, mas não sabia, agora sei com certeza. Essa simples passagem da hipótese para o conhecimento certo deixa de ser uma passagem e se transforma numa contradição lógica, porque o conhecimento da mesma coisa, visto em duas etapas, se chapado numa simultaneidade, vira uma contradição. O outro famoso paradoxo é o paradoxo do chifrudo, não no sentido matrimonial do termo, mas no sentido físico. Se você pergunta a um sujeito se ele perdeu os chifres, tá certo? E ele disser que sim, quer dizer que ele os tinha. Se ele disser que não perdeu, quer dizer que ele os tem. Então, qualquer das duas respostas que você dê será um problema. Hoje, nós quando ouvimos essas coisas, nós rimos. Tá certo? Mas na época eles estavam discutindo essas coisas assim perfeitamente a sério. Não é isso? Então esses paradoxos foram enunciados por um dos membros da escola chamado Eubúlides. Eubúlides tem uma coleção de 7 paradoxos, eu não lembro os 7, eu me lembro desses 3 agora no momento, mas isso aí é fácil de você buscar em qualquer dicionário de filosofia. Paradoxos megáricos, né? Dentro dessa mesma orientação, quando a afirmação da unidade absoluta do ser e, portanto, da sua oposição insanável com o não ser, daí surge também, vamos dizer, a negação, a polêmica contra a teoria aristotélica da potência e do ato. Então, Aristóteles diz que tudo aquilo que, justamente ao contrário, contrastando com Parmênides, que coloca uma distinção taxativa e irrecorrível entre o ser e o não ser, Aristóteles diz que o ser é graduado, tá certo? E que a principal graduação é essa que são a potência e o ato. Por exemplo, se fôssemos raciocinar megaricamente, nós poderíamos pegar uma mulher grávida e perguntar se ela é mãe ou não é mãe. Não é isso? Então, se ela disser não é mãe, então não tem filho nenhum na sua barriga. Se disser é mãe, então já nasceu. Então, cadê seu filho? Então, cadê seu filho? Exatamente. Então, o exemplo da mulher grávida, né, é particularmente ilustrativo da teoria da potência e do ato, porque além de fazer a distinção de fases entre potência e ato, Aristóteles ainda fazia a distinção entre o que se chamava ato primeiro e ato segundo. Então, digamos assim, toda mulher, como tem a capacidade de ficar grávida, ela é mãe em potência. Quando engravida, já é mãe em ato primeiro. E quando tem o filho, é mãe em ato segundo. Tá certo? Isso aí essa distinção pode ser aplicada praticamente a quaisquer
quaisquer processos. É isso. Então, agora tem uma eleição, então, muito bem, qualquer cidadão no exercício dos seus direitos políticos, ele é potencialmente um presidente da República, ou um vereador, ou governador, qualquer coisa. Quando ele se candidata, então já o é em ato primeiro, e se eleito é em ato segundo. Quer dizer, o processo só se completa no ato segundo, mas nada pode acontecer sem esta passagem. Quer dizer, se não houver a potência, também não haverá o ato. Quer dizer, aquilo que você não pode ser nem potencialmente, muito menos você poderá ser efetivamente. Em ato quer dizer apenas efetivamente, né? Quer dizer, na língua inglesa e francesa, a expressão atual conserva o sentido lógico da coisa efetiva. Em português, a ênfase é apenas no sentido de atualidade temporal. Então, nós podemos ou usar a mesma palavra atual com a ênfase de que não é atual no sentido temporal, mas no sentido lógico, ou podemos também, o que eu às vezes prefiro, trocá-la pela expressão efetivo ou alguma outra coisa, né, do mesmo teor. Então, dentro da escola megárica surge um cidadão chamado Diodoro, o qual argumenta contra a teoria da potência e do ato, dizendo que a potência, por sua vez, ou ela existe ou ela não existe. Se ela existe em ato. Não é isso? Então não é potência, já é ato. Então só existe o ato e não existe a potência. Não, é um raciocínio digno de um jumento, né? Porque é claro que a potência existe em ato. É a coisa mais óbvia. Se ela não existe em ato, ela não pode existir. Tá certo? Mas ela existe em ato como potência e não como ato, meu Deus do céu. Não é isso? Então, isso é para vocês verem como essas distinções que nos parecem tão fáceis, tá certo? Elas não são naturais no pensamento humano. Elas têm que ser conquistadas. Vamos dizer que elas são naturais na percepção humana. Né? E isto é um dos elementos assim, fundamentais do meu método. Você nunca pode reduzir uma filosofia ou uma doutrina qualquer àquilo que está dito nela, porque a nossa capacidade de conhecimento transcende infinitamente a nossa capacidade de tradução em signos. Existem milhares de coisas que você sabe perfeitamente bem e que você não é capaz de dizer. Não é isso? Então, isso quer dizer que, perante uma filosofia, uma doutrina, uma ideia, uma crença qualquer, você sempre tem que fazer um esforcinho para você retornar à experiência real, à vivência real que está subentendida ali e que pode simplesmente estar mal expressa naquilo que o seu porta-voz enunciou. Quer dizer, as teorias não devem ser discutidas apenas naquele seu sentido expresso literal. Elas têm que ser compreendidas como expressões de vivência reais, tá certo? Senão fica realmente uma luta de palavras, não é isso? E esta, vamos dizer, a confrontação bidimensional de doutrinas nunca pode dar em nada, não é isso? Porém, o que estes cidadãos da escola megárica faziam era exatamente a confrontação chapada de frases, não é isso? Ora, eu estou absolutamente persuadido de que não há nenhuma sentença, nenhuma proposição que em si mesma possa ser dita verdadeira ou falsa. Nenhuma. Porque a sentença é verdadeira ou falsa, não no seu enunciado, mas no seu significado. E este significado, vamos dizer, ele só se atualiza quando há uma referência real a objetos reais. Tá certo? Então, não é a sentença propriamente que é verdadeira, mas apenas não é a proposição que é verdadeira, mas é o juízo. O juízo é aquilo que foi efetivamente pensado no momento em que a coisa foi dita. Vamos dizer que o juízo é o conteúdo efetivo, conteúdo lógico
daquilo que a proposição expressa verbalmente. Então, a ideia, no século XX, volta-se a uma burrice similar à escola megárica, quando se acredita que é possível você fazer uma coleção de proposições verdadeiras. E daí todo esse trabalho da escola analítica, de fazer aquelas tábuas de proposições verdadeiras e proposições falsas. Né? Quando eles estão falando de proposições verdadeiras e proposições falsas, eles estão falando de proposições hipoteticamente verdadeiras. Quer dizer, proposições que, se elas fossem verdadeiras, seriam verdadeiras. Está compreendendo? Então, esse tipo de estudo que você vai sempre raciocinar na base de uma verdade hipotética, mas funcionalmente, você vai tratar a verdade hipotética como se fosse verdade efetiva, e, portanto, a falsidade hipotética também como falsidade efetiva. Isso aí só serve para embolar a sua mente e tornar você um burro megárico. Tá vendo? Então, o mundo, hoje em dia, está absolutamente cheio de megáricos, quer dizer, indivíduos que raciocinam com base em proposições, tá certo? Para raciocinações na base de proposições, você precisa desligar o seu aparato falante e, portanto, raciocinante, do seu aparato vivente e percipiente. Diga. Isso, eu tenho a impressão, por exemplo, essa fixação que existe hoje em se policial que a pessoa fala, como se o sentido guardasse realmente aquilo. Por exemplo, a ideia de não falar não, falar verticalmente prejudicar. Mas isso aí é uma estupidez megárica. As regras de linguagem politicamente corretas são de uma burrice que é muito similar à dos megáricos. Por exemplo, você dizer que certas palavras, né, são pejorativas. Né? Nenhuma palavra pode ser pejorativa em si mesmo. Por quê? Porque você pode usá-la num sentido irônico. Não é isso? E quando você usa esse sentido irônico, você inverteu o sentido dela. Então, a palavra ser pejorativa ou ser uma palavra de louvor depende do contexto efetivo, real, em que a frase foi pronunciada naquele momento, naquele lugar. Você não pode generalizar. Quer dizer que o significado das palavras, toda palavra tem em torno de si uma constelação de significados potenciais. Esse significado só se efetivo no uso real. Tá entendendo? Então, nenhuma palavra em si mesma, mesmo palavrões, pode ser dito pejorativo. Não é isso? Às vezes, quando você vê uma coisa admirável, por exemplo, o sujeito está assistindo uma partida de futebol e, de repente, chega lá um Pelé, um Mané Garrincha, faz uma jogada impossível, você não xinga o sujeito? Diz seu filho disso, né? O que você está querendo? Você está falando mal dele? Não, é o contrário, é uma expressão invertida e irônica, tá certo? Quer dizer, a sua admiração é tanta que ela só pode se expressar invertidamente. Isso aí acontece, não é isso? Então, isso quer dizer que o significado não pode estar atrelado, né, à palavra, como o rabo está atrelado no cachorro. Está entendendo? Então, não é uma parte, o significado não é uma parte orgânica da palavra, ele é uma parte orgânica do ato. Do ato da fala, tal como realizado num certo momento, num certo lugar, por uma certa pessoa com determinada intenção, que você só pode captar mediante a reconstituição do contexto real. O fato é que, por um treino longamente adquirido, nós nos tornamos capazes de praticamente adivinhar ou antecipar esse contexto à simples leitura da frase. Mas esta habilidade pode ser perdida. E quando as pessoas começam a raciocinar em termos de politicamente correto e policiar as frases em si mesmas, significa que esta capacidade foi perdida. E está escolhendo um significado para a palavra já? Né? Não, não é que ele está escolhendo, tá certo? Ele está acreditando mesmo que a palavra tem aquele significado de modo permanente, e que onde quer que ela seja enunciada, o significado será aquele. E se ele não usasse aquela palavra, o significado deixaria de existir. O significado certamente. Certamente, as pessoas deixarão de ser anãs ou deixarão de se considerar anãs, tá certo? Quando pode acontecer justamente o contrário.
Quer dizer, aquelas sensações, aquelas vivências que não são expressas, né, elas podem ser muito mais intensas do que a expressa. Se não fosse isso, não existiria neurose. O que é neurose? Neurose é um negócio que você sente que você não consegue enunciar o que você está sentindo, porque se enunciasse, é o negócio da hiperreflexão do Viktor Frankl. Quer dizer, o sujeito tem uma fobia, por exemplo, mas ele não consegue declarar a fobia, por isso mesmo que ele a tem. Não é isso? A hora que ele disser, olha, eu estou persuadido de que tem um assassino embaixo da cama esperando para me matar. Se ele disser isso, ele vê que é uma estupidez. Né? Ele só tem, vamos dizer, aquela fobia porque ele não a declara. Tá certo? Então, se nós formos proibidos de chamar os anões de anões, tá certo? Eles muito provavelmente se sentirão muito mais anões do que antes. Tá certo? Então, existe, evidentemente, nesse tipo de confusões, e eu estou persuadido de que existe um certo elemento diabólico mesmo, né? Não podemos esquecer que, teologicamente, o demônio não é inimigo de Deus, o demônio é inimigo do ser humano. Deus não tem inimigos. Né? O demônio é apenas um servidor a mais de Deus, só que ele o serve da maneira paradoxal, tentando esculhambar com aquela criação na qual, né, Deus colocou o melhor que podia, que foi o ser humano. Tá certo? Então Deus caprichou no negócio e o demônio diz, isso aí que você fez não presta. Mas ele não fala mal de Deus, ele vai falar mal da criação. Né? Então, eu creio que um dos elementos importantes do esforço demoníaco ao longo dos milênios é desmoralizar a inteligência humana. Dizer, essa criatura aí que você fez, né, é apenas um bichinho, um idiota perfeito, você quer ver? E ele tenta provar. E muitas vezes consegue. Não é isso? Quer dizer, você... Né, o demônio assopra uma ideia imbecil dessa na cabeça de um Eubúlides, de um Diodoro de Crono, né? E o sujeito denuncia aquilo, crente que está abafando. Né? E sempre vai aparecer um monte de idiota, dizer, puxa, é mesmo, nunca tinha pensado nisso, que coisa maravilhosa que você inventou. Né? As proposições são realmente impossíveis. Né? E assim por diante. Isso acontece muitas vezes ao longo da história, mas nunca com a amplitude, né, de toda esta época, que nós podemos dizer que ela começa com a morte de Aristóteles e se prolonga pelo menos aí até o século VI, VII, no mínimo. É difícil você dizer a data que aparece realmente uma retomada, porque, por exemplo, já com Boécio no século VI, você já vê uma filosofia muito mais refinada e autoconsciente, e mesmo durante este período, né, haverá alguns esforços filosóficos autênticos, como o dos estoicos, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas este declínio geral, ele se observa não somente nas escolas que rodeavam o platonismo e o aristotelismo, mas dentro da própria academia e do próprio liceu aristotélico. Quer dizer que quando morre Platão e Aristóteles, os seus ditos sucessores já não sucedem coisa alguma. Eles fazem um outro negócio, de um nível incomparavelmente inferior. Não é isso? Então, um exemplo, por exemplo, entre os platônicos, o sucessor de Platão na chefia da academia, que é um cidadão chamado Espeusipo. Espeusipo já não consegue apreender a noção das ideias, ou dos arquétipos platônicos, e talvez levado pelo fato de que estas ideias tinham uma remota origem nos números pitagóricos, né? Ele substitui a noção das ideias, o conceito dos números, mas entendidos no sentido matemático, não no sentido metafísico. Se vocês querem uma referência, aí tem no livro maravilhoso do Mário Ferreira dos Santos, Pitágoras e o Tema do Número, que não é um livro de história da filosofia, é um livro de especulação. Quer dizer, o pitagorismo que ele
explica, não é necessariamente o pitagorismo histórico, mas é o pitagorismo tal como ele entende, ou o pitagorismo como deveria ter sido. Tá certo? E você vê que ali a distinção, então, dos números matemáticos e dos números arquetípicos é um dos dados fundamentais do pitagorismo. Porém, você vê que anticlímax, quer dizer, que de repente dentro da própria escola platônica, que seria já, vamos dizer, o último e melhor rebento da tradição pitagórica, né? De repente ali dentro mesmo aparece um sujeito que entende que os números matemáticos são, vamos dizer, a suprema realidade, né? É de fato uma, como diz, saída de leão, chegada de campo, né? Mas dentro da escola platônica existe, nesse período nem tudo, evidentemente, é decadência e emburrecimento. Existem pessoas que ainda conservam algo das percepções anteriores, como, por exemplo, dentro da escola platônica, Xenócrates. Xenócrates, vamos dizer, batalha pela conservação do platonismo na sua forma originária e se opõe à redução das ideias aos números. Tá certo? O que é característico do período não é só a decadência, porque toda decadência é acompanhada de alguma reação, então, vamos dizer, assim como todo progresso tem algum retrocesso ao mesmo tempo, né? Então, como dizia Rosenstock-Huessy, né, ele diz: eu não entendo como é que essas pessoas pensam que elas são, né, conservadoras ou progressistas, porque todo sujeito normal tem que ser conservador e progressista. Isso agora eles dizem, um diz que é isso, outro diz que é aquilo, eu não acredito absolutamente. Todo progressista é conservador em alguma coisa, todo conservador é progressista em alguma coisa, embora não saibam. Mas, então, não tem sentido você falar em progresso absoluto e atraso absoluto, retrocesso absoluto. Isso realmente não existe, tá certo? É dentro desse processo de declínio, né, existe ao mesmo tempo, por força do próprio declínio, por força do próprio emburrecimento geral, existe a entrada de elementos e de problemas novos, que realmente existiam, mas que não faziam parte da filosofia anterior. Quer dizer, a própria confusão que se estabelece acaba por ampliar o repertório dos temas filosóficos possíveis. E, nesse sentido, não se pode dizer que não houve ganho algum. Houve, mas este ganho só aparece justamente naqueles momentos em que, contrastando com o declínio geral, alguns filósofos tentam filosofar a sério. A sério, eu quero dizer, atendendo a 3 requisitos sem os quais você não pode dizer que existe uma filosofia. Esses requisitos eu chamo de, primeiro, com um termo que não é meu, mas que do Mário Ferreira dos Santos, que é o ponto arquimédico, o discurso coerente e a ética coerente com o discurso. Se não há esses 3 elementos, não há filosofia de maneira alguma. Pode haver uma especulação, pode haver uma ideia, uma moda intelectual, mas o ponto arquimédico, o que é? É um princípio autoevidente, tá certo? Que para aquele filósofo possa servir para a sustentação de todo o edifício do conhecimento. Segundo, não basta você ter um ponto arquimédico, mas é necessário que haja um discurso coerente desenvolvido a partir deste ponto arquimédico, desta premissa inicial absoluta. E, em terceiro, é necessário que isso não aconteça somente no plano doutrinal, mas que tenha um reflexo existencial no modo de viver do filósofo, porque os atos e atitudes e reações do filósofo são, de certo modo, são interpretações que ele dá à sua própria filosofia, a não ser que ele não a leve a sério. É isso? Então, quando você vê assim, escola megárica, um Speusipp, um Eubulides, etc., você já nota que existe a falta do primeiro elemento. Já não tem ponto arquimédico nenhum, já não tem evidência inicial nenhuma, mas, em lugar disso, aparece alguma proposição que, sem razão suficiente, é adotada como
como ponto de partida ou premissa fundamental, como, por exemplo, entre os megáricos, a unidade absoluta do ser. A unidade absoluta do ser não é, vamos dizer, uma premissa válida, porque ela não resiste à crítica. Não é isso? Mas, no entanto, qualquer proposição desse tipo pode ser adotada como princípio. Evidentemente, ela não será um princípio, ela é apenas uma proposição como qualquer outra. Mas, dentro do inesgotável repertório da idiotice humana, você pode pegar uma proposição qualquer e dizer: esse aqui é o princípio da minha filosofia. Como agora acontece com esse Peter Singer, né, que ele adota como princípio, o princípio universal geral da filosofia dele, é de que a dor é ruim. Né? Deu muito bem. Acontece que o que é dor exatamente? Né? Você não tem nenhum jeito de você definir a dor, senão quantitativamente, porque há sensações que elas são prazerosas ou dolorosas, dependendo da escala, dependendo da quantidade. Não é isso? Então, se o termo mesmo com que você enuncia o seu princípio já é um termo puramente empírico e que depende de exames quantitativos, então é claro que você não está enunciando um princípio. Você está apenas enunciando, ou expressando algo da sua experiência. Você teve uma dor e não gostou, é isso que quer dizer. Não é isso? Mas também tem coisas que parecem dor e quando você vai ver são prazerosas. Não é isso? Por exemplo, a primeira vez que você põe uma criança em cima de um cavalo, a primeira vez que me puseram em cima de um cavalo, eu fiquei aterrorizado. Passou 3 dias, eu já não queria sair mais de cima do cavalo. Aquilo tinha ficado gostoso. Né? Então, onde está o prazer, onde está a dor aí? Né? Pela filosofia do Peter Singer, ou desses megáricos, né? Você, se não gostou de botarem você em cima do cavalo a primeira vez, então, por exemplo, cavalo é ruim. Não é assim? Então, é evidente que o primeiro requisito que nós temos que cobrar do filósofo é exatamente a capacidade de discernir um ponto arquimédico, isso é, de perceber o que é um princípio. Né? Quer dizer, um princípio pode interpretar a palavra princípio em sentido até literal. O princípio é aquilo que está antes de tudo mais. Antes, não em sentido cronológico, mas em sentido lógico, evidentemente. É aquele que tem uma prioridade, uma anterioridade em relação aos demais juízos e proposições. Mas essa anterioridade tem que ser absoluta, quer dizer, o princípio tem que ser válido por si, tá certo? E o resto só adquire validade em função dele. Quando você pega uma sentença como essa de que a dor é ruim, você vê que essa sentença não tem validade nela mesma, ela depende de outras coisas. Depende até de considerações quantitativas referentes, vamos dizer, a uma experiência em particular. Então, é claro que isso não é um princípio. Né? Mesmo que seja verdadeiro, pode ser até verdadeiro, mas evidentemente não é um princípio. Quando o sujeito diz: olha, martelada no dedão do pé dói. Ele diz: bom, depende da intensidade da martelada. Não é isso? Depende dela acertar, não é isso? E depende se é uma martelada forte. Porque se for assim de mentirinha, de brincadeira, não dói. Entendeu? Então, mesmo uma coisa que aparentemente óbvia, martelada no dedão do pé dói, não pode ser adotado como um princípio. E olha, em geral dói, mas às vezes não dói. Pode ser uma experiência puramente subjetiva ou não? Não, ela não é subjetiva, a experiência é real, tá certo? Mas se é experiência real, experiência só acontece a indivíduos concretos, reais, aquele. Então não é generalizável. Entendeu? Agora, se você disser, por exemplo, que tudo aquilo que é objeto de experiência se dá no tempo, eu digo, este aqui já é uma frase de ordem principial. Se a experiência não durou nada, não aconteceu nada, então não é experiência de maneira alguma. Então, também, vamos dizer, a própria dor, eu digo, dor depende não só da sua intensidade, mas também da sua duração. Não é isso? Professor,
Então, por exemplo, digamos, a excitação sexual tem algo de doloroso. Não é isso? Porque é uma carência, é uma espécie de fome. Não é isso? Então você não vai pensar, bom, então o sujeito tem que se livrar disso aí o mais rápido possível. Não é isso? Então ele toma um comprimido, vai inventar um comprimido que tão logo o sujeito pensou, ele já ejacula, acabou a história. Não é isso? Então, pelo princípio do Peter Singer, não teria outra conclusão possível. Não é isso? E você vê que, ao contrário, né, as pessoas tomam Viagra. Tomam Viagra para quê? Para ficar mais excitado ainda, né? Eles vão ter mais carência ainda. Então, e se ficasse assim o tempo todo? Seria doloroso, não seria? Aí seria doloroso mesmo. Então você vê quanto esse negócio de dor, prazer, é relativo, mas relativo à intensidade e duração reais. Portanto, é um elemento puramente empírico. Tá certo? Então, hoje em dia, quando aparece um Peter Singer e enuncia um princípio, entre aspas, de que a dor é ruim, é um fenômeno de tipo megárico. Quer dizer, é uma estupidez fora do comum que, por motivos insondáveis, as pessoas começam a discutir como se fosse filosofia em sentido estrito. Então não é filosofia, é simples enunciado, uma impressão que o sujeito teve. Qualquer um tem o direito de enunciar suas impressões. Não é isso? Pode-se dizer uma coisa das teorias de Gramsci, por exemplo, parte do princípio de que a revolução marxista ia acontecer e toma isso como se fosse um princípio, a partir daí que vai elaborar. Toda a tradição marxista é uma estupidez de tipo megárico, toda ela, a começar pelo próprio Marx. Na hora que o sujeito diz que o valor da mercadoria é a quantidade de trabalho socialmente necessário para a sua produção, eu digo, isso aqui é uma frase puramente megárica. Porque o que ele está querendo dizer é que o valor da mercadoria está incorporado nela pelo simples fato de ter sido produzida. Quando valor é algo que só se pode cogitar, tá certo? Em função, não da produção, mas do comércio, meu Deus do céu. Está entendendo? Então é a mesma coisa dizer, olha, enquanto produto material, nenhuma mercadoria vale absolutamente nada. Economicamente falando, nenhuma mercadoria vale nada pelo simples fato de ter sido produzida. Ela só vale em função do fato de alguém querer comprá-la ou não querer comprá-la. Tá certo? Então, a tentativa de vincular a ideia de valor ao produto enquanto tal é uma bobagem megárica. Você está entendendo? Então, é a mesma coisa como você querer medir a comunicabilidade de uma frase dita por um sujeito sozinho num quarto fechado. Digo, não tem, até esse momento não tem assim, comunicabilidade alguma, nem a mais nem a menos. Porque ele vai dizer isso para quem? Se disser para tartaruga, tatu-bola, não tem comunicabilidade alguma. Se disser para o mongoloide também não tem, depende para quem ele vai dizer. Então, a ideia da comunicabilidade da linguagem é idêntica à ideia do valor do produto e economia. Não é enquanto produto que uma coisa pode ter valor. Mas isso é tão elementar, não é isso? Então, a resposta do von Mises é o valor de uma mercadoria é o quanto as pessoas estão dispostas a pagar por ela. Se ninguém quiser pagar nada, não adianta ter sido produzido e não adianta ter dado um trabalho medonho. Não é isso? Basta ver que uma pepita de ouro vale mais do que um sapato. E a pepita de ouro não tem valor de produção nenhum agregado. E também, se ela for encontrada na rua, nem por isso ela valerá menos. Quer dizer, o que quer dizer o tal do trabalho socialmente necessário? Mas parece bonito, porque parece uma noção científica, mas quando você vai dizer, peraí, o que você quer dizer com isso? Não tem nada ali dentro. Então, esse tipo de raciocínio imbecil, ele reaparece. Quando é imbecil, pelo amor de Deus, quando eu uso o termo imbecil, a pessoa pensa que é um insulto. Não é. Esse é um conceito rigoroso. Existe. Não estou brincando. Pô, não, por que estão rindo? Tá certo? Existe toda uma tradição filosófica de exame deste fenômeno. A imbecilidade acompanha o ser humano, sim, ao longo da sua história. Tá certo? Então, Platão tem páginas assim, fantásticas sobre isso. Né? Platão, Aristóteles, Dante Alighieri, e, por fim, um ensaio maravilhoso acho que a última obra-prima sobre essa imbecilidade é
a conferência de Robert Musil, né? Über die Dummheit. Dummheit é estupidez, idiotice, né? Mas até a palavra já indica um negócio assim, grosso, né? Essa é uma coisa grosseira. Então, eu já li umas 500 vezes essa conferência e eu acho que lá tem um valor científico mesmo, não é só uma série de figuras de linguagem, né? Então, hoje, e depois com um livro, como por exemplo Hitler and the Germans, do Eric Voegelin, é um estudo da estupidez. Quer dizer, como é que um dos povos mais cultos da Europa foi imbecilizando, assim, rapidamente, né? Ao ponto de acreditar em história da carochinha, contada por um maluco, barriga cheia de cerveja, falando besteira, e todo mundo achando aquilo maravilhoso, né? Então, aliás, é uma calúnia, o homem não bebia, né? É como disse, já tinha caído no pote quando era pequeno, não precisava beber para ficar bêbado, já bêbado intrínseco. Então, este período da história da filosofia, ele deve ser estudado não doutrinalmente, evidente, essas doutrinas não vão te ensinar nada. Elas devem ser estudadas realmente como um fenômeno de estupidez, ou como uma amostra de tudo aquilo que não se deve fazer, tá certo? Como é que não se faz filosofia. Por isso mesmo, eu acho duvidoso que isto deva levar o nome de filosofia. Quer dizer, com esse sufixo sofia, você pode fazer muitas coisas. Você pode compô-lo com vários prefixos, dando coisas diferentes. Então, se deve admitir também uma pseudosofia, tá certo? E uma misosofia, um ódio à sabedoria. Tá certo? Então, se a filosofia é definida como amor à sabedoria, você não pode dizer que o ódio à sabedoria é um tipo de filosofia. Não, é uma antifilosofia, evidentemente. Então, se nós recortarmos mais precisamente o campo da filosofia, definindo-a não como qualquer especulação a respeito dos mesmos temas, tá certo? Mas como um certo modo, um estilo de tratar esses problemas, o qual reaparece ao longo da história, você vê que, de fato, a história da filosofia tem alguma linha, alguma coerência, tá certo? Não no sentido hegeliano da coisa, mas no sentido de uma sucessão de esforços que, ainda que interrompida, é retomada mais tarde, tá certo? Diga. Essas épocas de interrupção em que o diálogo com o passado filosófico se torna tão impossível como aconteceu nessa época posterior à academia inicial, não torna esses filósofos, não deixa eles assim à margem dessa linha de continuidade? Certamente. Então, eles fazem parte da história da filosofia, tá certo? Assim como, vamos dizer, uma agressão estrangeira faz parte da história de um país. Não é isso? Mas faz parte de maneira opositiva, ou como contraste, e não como elemento integrante da própria natureza da coisa. Você está entendendo? Então, por exemplo, um vírus que ataca o seu organismo, ele, de certo modo, faz parte da sua história. Mas não pode fazer parte organicamente, senão você teria estado com o vírus, já que nascer já morria em seguida. Então, são elementos antagônicos, opositivos, e não... eles fazem parte do cenário da filosofia e não parte da história da filosofia. Então, eles são condições externas. Mas é parte porque são fatos históricos. São fatos históricos, aconteceram efetivamente e modificam o curso da história da filosofia no sentido, por exemplo, de que, criando novas imbecilidades, criam para os filósofos seguintes a necessidade de se explicar sobre coisas que os seus antecessores não acharam necessário explicar porque lhe pareciam demasiado óbvias. Então, para você explicar coisas que antes não precisava explicar, você tem que aprimorar as chaves dialéticas. Não é isso? E, então, isso aí ajuda no progresso do método filosófico. O método da prova, por exemplo, quando os escolásticos começam a aprimorar aquilo obsessivamente até, tá certo? A arte da demonstração,
é em grande parte em função da confrontação com burrices desse tipo. Não é isso? Essas burrices até que são boas para o aprimoramento. São boas de certo modo. Né? Elas não são positivas, elas se tornam positivas pela reação que alguém teve a ela. Não é isso? Então, quando te acontece algo de ruim, mas você reage àquele algo de ruim, adquire novas forças, não é que aquilo foi positivo, você positivou aquilo. Não é isso como diz? Fez da fraqueza uma força, mas não que a fraqueza fosse força. Não é isso? Então, eu acho que a história da filosofia deveria ser contada de uma outra maneira, como é. Você vê que todas as histórias da filosofia incluem estas doutrinas como filosofias, tá certo? Então, o resultado é que, havendo uma linha nítida de evolução do pensamento filosófico propriamente dito, o número de elementos opositivos, antagônicos, desviantes, etc., é ilimitado. Porque do mesmo jeito que assim, uma conta de 2 mais 2 só tem um resultado certo, que é 4, e um número ilimitado de resultados errados, que pode ir, sei lá, 1,2, 3,5, 4,7 e assim por diante. Tá certo? Então, o que acontece é que se você inclui todas essas doutrinas, essas crenças como filosofias, a definição de filosofia se torna impossível. Não é isso? Quer dizer, se você for definir como parte do organismo humano tudo aquilo que entrou nele desde fora, comida, vírus, ar, água, etc., etc., fica impossível você saber o que é um organismo humano. Né? Então, na filosofia é a mesmíssima coisa. Né? Então, quando você faz essa distinção, quer dizer, quais são os elementos que prolongam o projeto filosófico, que tentam realizá-lo efetivamente, que confiam nele e tentam realizá-lo, claro que há possibilidade de erros, desvios, etc., etc. Mas o objetivo é nítido, constante e repetido, retomado ao longo dos séculos. Tá certo? E as vias antagônicas vêm de tudo quanto é lado, tá certo? E não tem unidade. Você não pode realmente contar a história delas, porque elas são simplesmente dados empíricos que aconteceram num certo momento, como poderia ter acontecido de outra maneira. Também, quando, após um período como este, se retoma o esforço filosófico, tá certo? Você não pode esquecer, você não vai retomar, dizer, agora a gente volta a Platão e Aristóteles, como se nada tivesse acontecido, tá certo? E continuamos do ponto que Aristóteles parou. Não dá para fazer isso. Por quê? Porque, entre outras coisas, por causa da linguagem. À medida que há essa decadência filosófica, há também a decadência da linguagem. E as palavras começam a se impregnar socialmente, tá certo? De novas nuances, de novos significados, e você vai ter que desbastar tudo isso primeiro para você tentar restaurar, né, o sentido da filosofia anterior. Quer dizer, essa restauração já não é uma restauração, é uma adaptação. Já não é um retorno à mesma coisa. É a criação de uma nova coisa que, dentro do novo contexto, fará mais ou menos um papel similar ao da antiga. Não é isso? Veja, nesse processo de decadência, então, aparecem não somente essas escolas em torno do aristotelismo e do platonismo, mas há uma decadência interna, como a gente vê, por exemplo, já no Liceu aristotélico. No Liceu talvez seja até mais, a decadência seja até mais rápida do que na escola platônica, porque os dois primeiros sucessores, entre aspas, de Aristóteles, já caem para um nível absolutamente incomparável, né, com o do mestre. Então, são exatamente Teofrasto e Estratão. Tá certo? Então, com estes dois, o que acontece? Acontece que, em primeiro lugar, a ideia do primeiro motor imóvel, que é um dos princípios da filosofia aristotélica, ela desaparece completamente, e em seu lugar surge a ideia da natureza física como um princípio autossuficiente. Mas a natureza não pode ser um princípio autossuficiente, porque justamente ela era o problema que você estava investigando. Isso quer dizer, a natureza é um dado apenas, ela está aí, e é justamente a propósito dela que os primeiros filósofos fazem a sua pergunta. Quer dizer, de onde surgiu isso? Qual é a causa disso? Se você puder dizer que a natureza é causa de si mesma, então o problema inicial não foi resolvido, ele foi simplesmente anulado. Não há o problema da natureza, não há perguntas a fazer a respeito dela, porque ela já se autoexplica. Não é isso?
E também surge dentro do próprio liceu aristotélico uma certa tendência, vamos dizer, ao atomismo. Quer dizer, o que é o atomismo? O atomismo é uma tentativa de explicar o mundo material não em função de sua causa, mas de seus componentes. Sempre partindo do princípio de que, se eu achar os últimos componentes, eu teria a explicação. O que é uma premissa absolutamente impossível. Eu digo, se você achar os últimos componentes, em vez de você ter a explicação, você vai ter 1 bilhão de problemas a mais. Né? Então é só você dar uma lambidinha nos livros de física atômica, né? Você vê que eles contêm muitas verdades, mas quanto mais coisas eles descobrem, mais o negócio se complica. Porque de repente você começa a descobrir, né? Por exemplo, quando aparece a própria descoberta da estrutura do átomo, essa coisa assim, bom, você sempre pode perguntar, mas por que isto é assim? Não é isso? Então aqui você tem um átomo, de repente tem um elétron que pulou para lá. Ele pulou por quê? Ele saiu de um átomo e entrou no outro. Por que ele fez isso? Quer dizer, essa pergunta ninguém tinha feito, só pode fazer depois que descobriu que existe o átomo. Né? Então, de repente você fala, o átomo não basta, tem um negócio chamado partícula, subpartícula, micropartícula, né? E tem uma partícula que tem o dom de estar aqui e não estar aqui ao mesmo tempo. Falei, o negócio complicou formidavelmente. Por que nós chegamos nisso? Chegamos porque toda essa investigação, ela não é simplesmente uma observação mais acurada da natureza, mas é uma tentativa de buscar uma explicação num lugar onde a explicação não pode estar, isso é, nos componentes materiais. Quer dizer, se qualquer unidade complexa pudesse ser explicada apenas pela natureza dos seus componentes, tá certo? Naturalmente você deveria poder explicar um livro em função das letras. Olha, eu descobri aqui que existem, conforme a língua, 24, 25, 28 letras, tá certo? E este é descobri a chave aqui da Divina Comédia, da Ilíada de Homero, são 24 letras. Está matado o problema. Você não pense que ideias como essa não existem. O tal do desconstrucionismo, no fim das contas, é isso aqui. Ela é uma técnica de não compreender nada, uma técnica aprimoradíssima, tá certo? De você, né, ir fazendo, vamos dizer, abstração de coisas que você sabe perfeitamente. Por exemplo, se você decide considerar que um texto é uma unidade em si mesmo, um fenômeno em si mesmo, e que o texto não se refere a nada fora dele mesmo, não é isso? Eu digo, como é que você faz para fazer este esforço mental? Por exemplo, eu estou lendo aqui um livro de Dostoiévski, que ele diz a respeito de um rapaz, o tal de Raskolnikov, que fez isso, mais aquilo. Então, eu entendo aquilo ali porque aquilo se refere a situações e emoções humanas, das quais de algum modo eu participei, ou pessoalmente, ou imaginativamente, mas tem algo a ver com a experiência humana real. Não é isso? Como é que eu faço para ler isto aqui sem esta referência? Evidentemente não dá para fazer. Não dá para fazer, mas você pode fazer de conta que faz. Então, se nós fôssemos ler o livro, independentemente dele estar se referindo a qualquer outra coisa, exceto a outros livros, tá certo? Nós chegaríamos a tais e quais consequências. Isso aí seria, então, o desconstrucionismo. Mas, agora, se resta a pergunta, mas por que eu ia de fazer isto? Se o próprio autor, quando escreveu, né, ele estava crente que ele estava se referindo a alguma coisa. Ademais, como é que eu vou ler o livro desconstrucionista, né, se ele não se refere a nada além dele mesmo? Se ele está falando de outros textos, os outros textos são externos a ele. Não é isso? Onde existem esses textos? Eles só podem existir em produtos materiais chamados livros. Então, quer dizer, a referência ao mundo material está dada mesmo dentro do próprio desconstrucionismo. Mas vamos dizer, a atitude mental necessária para você estudar isso, ela é tão dificultosa e tão artificiosa que o esforço que você tem que fazer para adquiri-la já é toda uma formação humana. Então, você levou 20 ou 30 anos para você aprender a não entender o que lê.
Depois que o sujeito investiu tudo isso, em sofrimento, né? Angústia de estudante, essa coisa toda, pô, ele não vai querer largar aquilo e dizer, olha, tudo isso não vale nada. Então, este tipo de coisa também é o fenômeno que se observa nesta época. Por exemplo, para você conseguir pensar, vamos dizer que todas as proposições têm contradição, toda e qualquer proposição leva necessariamente a contradições, sem você se lembrar de que isso pode acontecer com esta mesma proposição que você está enunciando nesse momento, eu digo, você precisa fazer um esforço de abstração. Então você vai ter que tomar a proposição em si mesma, sem assumir o fato de que foi você que a pensou. É como um teatro. O ator, na hora, ele vai repetir as frases sem lembrar que ele é ele mesmo. Não é isso que na hora que ele está tentando parecer Hamlet, ele não vai ficar lembrando toda hora que ele é o seu fulano de tal, que ele tem uma dívida para pagar, que, né, a mulher dele fugiu de casa e assim por diante. Não é isso? Então, é um esforço de autopersuasão muito dificultoso, como se fosse uma auto-hipnose, onde você vai dessensibilizar uma parte do seu organismo, quer dizer, todo um conjunto de dados que estão continuamente entrando no seu organismo psicofísico, será tratada como se não existisse. Mas este como se não é abordado, por sua vez, como se fosse um como se, e sim como se fosse uma realidade. Então, é exatamente como você, né, um pouco como aquela história do Henrique IV de Pirandello, que o sujeito fica louco, um cara rico fica maluco, ele cisma que ele é o rei Henrique IV e obriga todos os empregados da casa a tratar com ele, e eles acabam acreditando que eles são membros da corte de Henrique IV. Tá entendendo? Agora, no começo deu algum trabalho, evidentemente. Mas eles não acreditavam nisso. Falaram, bom, agora eu vou ter que ficar acreditando. Então, esse elemento de autopersuasão hipnótica, ele é um dos elementos presentes em todo fenômeno de imbecilidade coletiva. Isso seria uma falha da ética do discurso, que você comentou em 3 pontos. O terceiro seria... Certamente, é claro que é uma falha da ética do discurso. Claro, porque você, ao mesmo tempo, você está dizendo uma coisa e está fazendo de conta que não foi você que disse. Você não está assumindo a situação existencial real de que você está enunciando aquilo. Porque se você assumisse, então este dado neutralizaria na mesma hora o conteúdo da frase que você está enunciando. Então é claro que é um estado de consciência alterado. E alterado no sentido, alterado para baixo, ele é diminuído. Quer dizer, em vez de você ter o fenômeno, vamos dizer, de uma consciência que está presente na situação real de agora, e que está articulando esta situação em vista do seu passado e do seu futuro, não, você está fazendo uma abstração de tudo isso e tomando uma determinada proposição como se ela fosse o universo inteiro. Então, isso é literalmente um estado hipnótico, onde só existe a frase do hipnotizador. O mundo real, as outras estimulações que você recebe, você continua recebendo, só que não sobe ao nível da consciência. Pois é, ela não tende a aparecer no discurso dessa pessoa que fez esse recorte? O tempo todo. Não, então, só que como um discurso muito poético, né? Como? Essa parte de dados... Essa parte que foi negada, ela, a cada linha do discurso, ela vai estar clamando, olha, eu estou aqui, eu existo. E, portanto, tudo isso é mentira. Tá certo? Mas acontece que o estado hipnótico, ele é um estado de repouso, de algum modo. Entendeu? Então, ele é, por isso mesmo, ele é altamente contaminável. Ele passa, né, as pessoas. É fácil você entrar nesse mesmo estado. Ele se propaga muito facilmente. O que eu vejo, por exemplo, quando eu estou vendo... Como um vírus, exatamente como um vírus. Uhum. Por exemplo, no caso dos materialistas, que você até cita no Jardim das Aflições, começa, por exemplo, o conceito de matéria começa a se estender muito, o conceito de progresso começa a se estender para abranger... Olha, por exemplo, o sujeito ser materialista ou espiritualista é como ele ser progressista ou conservador. Qualquer pessoa normal é ao mesmo tempo materialista e espiritualista. Entendeu? Não é isso? Agora, porque você percebe que no próprio conceito de matéria existe uma tensão entre
aspectos que são facilmente identificáveis como materiais e outros que, estando ali presentes na própria matéria, você não consegue reduzir a matéria. Né? No mínimo, se você pega um átomo, o átomo tem uma estrutura, essa estrutura se expressa matematicamente, quer dizer, ele tem uma relação matemática, e essa relação matemática em si não é material. Está compreendendo? Por outro lado, se eu quiser reduzir tudo à equação matemática sem o substrato material, eu falo, bom, então ela é uma fórmula matemática, mas é uma fórmula do quê? É uma fórmula sem objeto. Então, esta tensão nós não podemos de maneira alguma escapar dela. Então, a rigor, nós poderíamos dizer que o sujeito ser materialista ou espiritualista tanto faz, porque nenhuma das duas coisas quer dizer absolutamente nada. Mas, só o que quer dizer é, vamos dizer, a percepção consciente da tensão que existe. Tá certo? E é muito oportuno você tocar nesse assunto, porque esse é um dos dados fundamentais da escola estoica. Os estoicos são toda uma tradição que atravessa muitos séculos e eles partem de uma premissa materialista. Quer dizer que tudo aquilo que não é corpo não pode agir sob outro corpo. Então não pode agir em parte alguma, a rigor, tá certo? E isso é verdade. Porém, na hora que eles vão fazer a definição do que é corpo, você vê que o corpo se decompõe em dois elementos. Um chama a sua matéria e outro chama a sua causa. Então, bom, se você quiser chamar isso de materialismo, chame, tá certo? Mas, na verdade, não é um materialismo. Mas, também, vamos dizer, partindo do princípio materialista, os estoicos afirmarão, vamos dizer, a unidade efetiva do cosmos, a unidade vivente do cosmos, e colocarão um princípio que aquilo que aconteceu em qualquer lugar ou momento aconteceu ao cosmos. Faz parte da história cósmica, portanto. Não é isso? Então, isso quer dizer que não existe nenhum elemento, nenhum fato que possa ser considerado totalmente separado do cosmos como um todo. É claro que ele pode ter uma relevância mínima, não é isso? Mas ele está dentro do cosmos e o cosmos tem a ver com ele. Tá certo? Então, sempre você encontrará entre quaisquer elementos, coisas ou fatos, por mínimos e insignificantes que sejam, correspondências e, por exemplo, repercussões ou analogias em outros pontos do cosmos. Tá certo? Então, você pensando bem, isso é uma descoberta absolutamente maravilhosa. É o que depois hoje se vai chamar ressonância mórfica. A ressonância mórfica é aquele fato assim, você pega um grupinho de ratos e ensina eles a apertar um botão para pegar um queijo, tá certo? Num outro laboratório a 10 mil quilômetros de distância, né, os ratinhos lá, sem fazer esse exercício, aprenderam a mesma coisa. E se você pegar um deles e trouxer para esse laboratório, ele completará o circuito muito mais rapidamente do que se nunca tivesse treinado. Tá certo? Isso foi observado milhões e milhões e milhões de vezes. Quer dizer, é a mesma coisa que dizer, aquilo que está acontecendo aqui, neste mesmo momento, tem algum equivalente, alguma resposta, algum elo, alguma analogia em outro ponto. Sempre tem, tá certo? Então, você vê que mesmo nessa época de estupidez, tem gente que está pensando mesmo e descobrindo coisas que existem. Tá? Então, a filosofia estoica, ela por um lado, ela é notavelmente confusa. Tá certo? É até difícil você articulá-la, né, num sistema coerente, mas é um esforço monstruoso para dar conta de coisas que existem na realidade e para resolver problemas filosóficos reais. Agora, acontece que, se este esforço tivesse sido feito dentro da tradição platônica aristotélica, ele se articularia de uma maneira melhor. Mas como é feito fora desta tradição e já é feito num ambiente de confusão generalizada, tá certo? E de estupidez, frequentemente o que você observa nos estoicos é a luta de uma inteligência filosófica real que tenta se manifestar com, vamos dizer, a linguagem e os meios
tá certo? De um ambiente afetado de estupidez. Então, vamos dizer, é uma grande filosofia, tá certo? Mas vestida de trapos. Não é isso? Então, isso, por exemplo, é um fenômeno similar ao do Mário Ferreira dos Santos. Né? Quando você observa o estilo literário do Mário, às vezes tem umas vulgaridades e grosserias, fora do comum, certas frases tão horrendamente construídas, né? Que você vê, isto aqui é uma grande filosofia vestida de farrapos. Né? Isso acontece também com os estoicos. Né? No entanto, existe neles, além do esforço filosófico real, esse é um esforço de atender às três requisitos, que seria o ponto arquimédico, o discurso coerente e a ética coerente com o discurso. Eles têm tudo isso, tá certo? Embora seja uma filosofia coletiva, desenvolvida por centenas de pessoas ao longo de muitos séculos, e existe isso na escola estoica. Além disso, eles têm também uma vontade deliberada de organizar o saber filosófico, tá certo? De organizar um conjunto de disciplinas filosóficas que justamente eles dividiam em lógica, física e ética, tá certo? Então, a lógica estoica, ela abrange, né, muito mais coisas do que aquilo que acabou sendo designado por esse nome de lógica até o século XX. Por exemplo, eles achavam com toda a razão que não pode haver uma lógica independente de uma teoria das significações, algo que já existia em Aristóteles no livro da interpretação, sobre a interpretação. Porém, com esta ideia de que não é possível uma lógica sem a teoria da significação, o que eles fazem? Eles embutem conscientemente no edifício da lógica a retórica e a gramática. O resultado, eles tinham já uma estrutura da teoria dos quatro discursos. Eles só não sabiam que isso já estava presente em Aristóteles de algum modo e que o esforço deles estava indo exatamente na mesma direção de Aristóteles. Em segundo lugar, eles fazem um esforço notabilíssimo para resolver um grande problema que havia na filosofia de Aristóteles. Quer dizer que a palavra final da teoria de Aristóteles é uma tensão ou um paradoxo. O paradoxo é o seguinte: tudo aquilo que existe só existe sob a forma de substância individual. E, por outro lado, tudo o que é conhecimento se refere sempre ao universal e geral. Tá certo? E, dito isto, Aristóteles morreu e nada mais disse, nem lhe foi perguntado. Tá certo? Então, sobra aí um abacaxi. Não é isso? Então, é claro que entre esses dois polos existe uma tensão. E toda a filosofia de Aristóteles é justamente uma tentativa de expor as várias passagens e atenuações entre uma coisa e a outra, tá certo? Através, por exemplo, da dialética e tal. Mas resta sempre um problema grave em Aristóteles, que é o de que a substância individual não pode ser objeto de conceito no sentido rigoroso do termo, porque só existe conceito do geral e do universal, e do singular só existe, vamos dizer, a percepção. Então, isto aí se expressará na lógica posterior, não estoica, né, na lógica derivada da escolástica aristotélica, que é o conceito da chamada simples apreensão. A simples apreensão é o que você apreende, tá certo, num dado de percepção sensível, sem nada afirmar ou negar. Então, isso quer dizer que a percepção sensível, em princípio, nada afirma nem nega. A afirmação ou negação só começa a partir, vamos dizer, do juízo ou da afirmação explícita. Os estoicos, com muitíssima razão, dizem que isso não existe. Diz que no ato de percepção já existe uma afirmação, uma negação, no sentido de que existe uma crença ou uma dúvida. Aquilo que você percebe como real já no instante da primeira percepção. Não existe uma percepção neutra.
Não é isso? Então, eles criam esse conceito importantíssimo da teoria do conhecimento, que é o que eles chamam de representação conceitual. Parece, a expressão contém um paradoxo, porque se é representação, é apenas a representação de um conteúdo sensível, e se é conceito, é um conceito geral, e eles dizem, não, já existe o elemento conceitual na própria representação, isto é, na própria percepção. Se não existisse, a percepção não poderia ser realizada. Eu tenho a impressão que se Aristóteles estivesse vivo, né, ele diria, vocês têm toda a razão, e era mais ou menos isso que eu estava tentando dizer e não consegui. Tá certo? Então, nós podemos admitir que a ideia da representação conceitual é já uma ponte, tá certo, para, vamos dizer, um conhecimento científico das substâncias individuais. É isso. Quando, muito mais tarde, se desenvolverá a ciência da história, é isso, a ciência da história, teórica, vamos dizer, em termos aristotélicos estritos, não poderia ser uma ciência, não teria dignidade de ciência, tá certo? E quando Aristóteles dizia que a poesia é mais verdadeira filosoficamente do que a história, era mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Porque a poesia sobe ao nível de generalidade. É isso? Ao passo que a história não é história singular. Mas Aristóteles também dizia isso, mas é mais ou menos assim. Quer dizer, ele também sabia que com esta afirmação ele estava fazendo um juízo hiperbólico, tá certo? Quase que um juízo poético, um juízo enfático, né? Então, de certo modo, a poesia é mais filosófica do que a história, de certo modo. Mas quando diz assim, você pode dizer, mas de um ou outro modo não é, tá certo? Então, qual é a relação entre esses modos? Para resolver isso aí, só tem um jeito, tem que ter a tal da representação conceitual, que lhe permite o conhecimento científico do individual. Muito mais tarde, vai surgir com Duns Scott o conceito da esseitas. Esseitas é, vamos dizer, a essência deste ser individual. Aquilo que faz com que você seja, além de você ser um ser humano em geral, você seja você mesmo. Vamos dizer que do ponto de vista anterior, puramente aristotélico formal, a individualidade em si, como tal, não tem essência. A essência está na espécie. E a única diferença de um membro da espécie para outro membro da espécie é uma diferença quantitativa. Não é isso? Mas aí cria o problema. Diz, bom, o que nós vamos fazer da alma humana individual? Ela é um nada? A diferença é apenas quantitativa? Isso no contexto cristão não é admissível. Então daí Duns Scott resolve o negócio dizendo, não, existe a essência da individualidade. Isso é aquela que só Deus conhece. Então, isso quer dizer que o indivíduo, enquanto tal, tem uma essência eterna também, que Deus conhece. E esse é o nome que ele dá à sua alma. Não é cognoscível, então, a essência individual? É cognoscível. Não, é cognoscível imperfeitamente. É que você sabe que ela existe e você pode fazer um discurso sobre ela. Mas vamos dizer que a essência do indivíduo é o conhecimento que Deus tem dele. Não é isso? Porque Deus não te conhece só como membro da espécie, mas como você mesmo. E se a alma individual é criada por Deus, é instaurada por Deus, ele tem que conhecê-la, evidentemente. Não é isso? E então ele a conhece, desde quando ele a conhece? Só no instante que você nasceu? Não, ela conhecia desde sempre. Isso é a mesma coisa que você dizer, olha, Deus, milênios atrás, Deus já sabia que no dia tal, ele ia fazer o seu fulano de tal. Então ele já tinha o conceito, a essência desse seu fulano de tal, muito antes de fazê-lo. Está entendendo? Então, esta é uma solução aristotélica para um problema criado pela doutrina cristã. Mas, quando você rastreia um pouco, você vê que os estoicos já estavam na pista deste negócio com a ideia da representação conceitual. E no meio desta mixórdia obscura e cretina destes séculos, isto é uma descoberta digna de você tirar o chapéu. Quer dizer, pô, esses caras eles não estavam brincando, né?
Então, você vê que eles, partindo do princípio de que só existe conhecimento sensível, tá certo? Eles chegam a isto. E admitem também, vamos dizer, um negócio que eles chamam a prolepse. Prolepse é uma espécie de conhecimento antecipado que todo mundo tem dos princípios universais do conhecimento. Que é uma coisa que Aristóteles também admitia, mas ele nunca examinou isso do ponto de vista psicológico. Existem os princípios universais e nós os conhecemos por uma espécie de intuição direta, tá certo? E eles são o fundamento do conhecimento. Nunca explicou, mas como é que é este negócio dessa intuição? Então, nunca houve um estudo psicológico disso aí, e os estoicos já entram nisso também. Eles também têm o mérito de perceber que as fronteiras entre lógica e psicologia, ou seja, entre as regras do conhecimento verdadeiro e o procedimento efetivo, real, empírico do conhecimento que se dá naquela pessoa, essas relações são muito complexas. É difícil você dizer onde termina uma, onde começa a outra. Qual é a importância que tem isto para nós? Tá certo? Quer dizer, bom, para mim, particularmente, que estou convicto de que só existe verdade ou falsidade no juízo efetivo, tal como apreendido por uma pessoa, por um ser real, num momento real do tempo, tá certo? Ainda que seja Deus, e isso seja apreendido em todos os momentos do tempo, a consciência dessa fronteira difusa entre lógica e psicologia é absolutamente fundamental. Existe uma tradição filosófica que começa com Kant e culmina na fenomenologia de Husserl, que tenta distinguir ao máximo essas duas dimensões, lógica e psicológica. E isso está muito certo. Mas digo o fato de que elas sejam distintas em si, ou seja, distintas teoricamente, tá certo? Não quer dizer que na prática elas não estejam misturadas. Não é isso? Então, elas são distintas em si, mas no ser humano real elas vêm misturadas. Tá certo? Ora, essa distinção entre o que é, vamos dizer, o distinto em si e o distinto empiricamente, é a famosa distinção, vamos dizer, escolástica a distinção entre os tipos de distinções. Não é isso? E isso sempre tem que ser levado em conta, se é uma distinção nominal, se é uma distinção real ou a distinção que eles chamam real, quer dizer, é aquela que é real em todos os sentidos da palavra. Ora, com Kant, ao surgimento da famosa noção, vamos dizer, do eu transcendental. O que é o eu transcendental? É aquele eu que é capaz, aspecto do eu que é capaz de raciocinar sobre sua própria experiência, colocando-se de algum modo acima dela, mas acima só no sentido lógico. Você é capaz de conhecer coisas, conhecer certos fundamentos que não dependem da sua experiência real, mas que, no entanto, estão dentro da própria experiência real. Agora, nós entendemos facilmente que o eu transcendental, ele não existe. Nós entendemos que ele é apenas um ponto de vista no qual o eu empírico se coloca. Quer dizer, em certo momento, o meu pobre eu empírico se coloca num ponto de vista que independe, vamos dizer, da existência empírica do meu próprio eu. Mas para fazer isso eu preciso ter existência empírica, pô. Tá entendendo? Então, a relação entre eu real e eu transcendental, para mim, é um dos problemas mais básicos da filosofia. Porque se você começa a raciocinar como se o eu transcendental existisse, como se ele fosse real, então você está raciocinando como se você fosse absoluto, eterno, imutável, etc, etc. E nós sabemos que nós não somos. Então, nós temos que entender que o eu transcendental não é uma coisa existente, mas ele é apenas uma hipótese, um ponto de vista hipotético e imaginário no qual você se coloca. Isso quer dizer que se eu existisse numa outra modalidade que fosse independente destas minhas
das condições reais de espaço e tempo na qual eu vivo. Daí então eu pensaria assim, assim, o assado. Mas você sabe que você só pode fazer isso por imaginação, por hipótese e durante alguns minutos, porque depois você cai, né, no eu real de novo. E quem é que vai nos ajudar nesse estudo? Justamente os estoicos, com essa, com a ideia da representação conceitual e com a ideia, vamos dizer, de uma lógica na qual a psicologia do conhecimento faz parte, vamos dizer, integrante da própria ciência lógica, tá certo? Então, muitas dessas ideias estoicas estão espalhadas aqui ou ali, nunca houve uma exposição sistêmica da coisa, embora eles tivessem, como dizer, a vontade de ter um sistema, tá certo? Então, existem muitas contribuições estoicas às quais nós devemos não apenas ser gratos, mas que nós podemos aproveitar atualmente, tá certo? E o fato de que se declarassem materialistas, tá certo? Não deve constituir nenhum obstáculo a nós, exatamente dentro daquele sentido que eu disse agora há pouco, que tanto faz você ser materialista ou espiritualista, que você seja uma coisa ou a outra, vai ter um elemento da coisa contrária ali dentro de qualquer maneira, tá certo? A não ser, vamos dizer, quando nós podemos dizer que uma opção materialista explícita e assumida, ela teoreticamente ela não tem valor nenhum, porque sempre vai levar ao elemento espiritual, mas na prática cultural ela pode ter, vamos dizer, uma consequência efetiva, resultando isso até em perseguição religiosa, assim como a hipótese contrária pode acontecer a mesma coisa, tá certo? Então, para que essas coisas não aconteçam, é necessário, né, aparecer o filósofo que diga, olha, essa distinção que vocês estão fazendo entre materialismo e espiritualismo é apenas uma distinção empírica, ela não é uma distinção teoreticamente muito válida. Mas tanto que havia um bocado de espiritualismo dentro do materialismo estoico, não é isso? E, do mesmo modo, haverá um bocado de materialismo, por exemplo, nas doutrinas espiritualistas da nossa nova era, e assim por diante, né? No domínio da física, então, como eles afirmam, vamos dizer, a realidade do mundo material, a realidade e unidade material do mundo, aí eles também descobrem uma coisa muitíssimo importante, porque você fica sabendo que todos os dados do mundo material fazem parte de um mesmo mundo, tá certo? E nunca podem ser encarados como elementos totalmente soltos e autônomos, tá certo? Então, quais são as relações que existem entre as várias partes do mundo sensível, né, muito distanciadas no tempo ou no espaço? Os estoicos percebem claramente que entre coisas muito separadas no tempo e no espaço, você não consegue reconstituir um elo causal. Mas, por outro lado, como estão acontecendo dentro do mesmo universo, estão acontecendo ao mesmo universo, algum elo tem que ter. Então, eles começam a lançar a noção da simpatia. O que é simpatia? Diz, olha, uma parte do universo, né, sente junto com a outra. Simpatos quer dizer sentir junto. Mas exatamente como, né, se te dão a martelada no dedo, não é só o dedo que reclama, é você inteiro. Né? Então, naturalmente, pode haver reações em outras partes do organismo que não foram diretamente afetadas por aquilo. Tá certo? Veja, essas relações que são não propriamente causais, mas que de algum modo existem e que são empiricamente constatáveis, elas vão, durante a Idade Média, elas vão evoluir, vamos dizer, em todo um sistema, né, de nexos simbólicos, simpatia,
analogia, similitude, etc, etc. Isso aí vai se integrar no universo simbólico e linguístico de toda a Idade Média, e isso aparecerá, por exemplo, nas famosas ciências esotéricas, alquimia, astrologia, geomancia, etc, etc. Muito vai ser baseado nessa noção das simpatias que existem entre as várias partes ou componentes de um organismo vivente chamado universo. Então, basta esses elementos para vocês fazerem alguma ideia da amplitude e do imenso valor da filosofia estoica. Do ponto de vista ético, eles seguiam, a moda na época era assim, você tem que se integrar na natureza, você tem que viver segundo a natureza. Porém, você vê que desse viver segundo a natureza, vocês lembram da outra aula, como é que isto era encarado, né, por Diógenes, do viver segundo a natureza. Eles depois, então, devemos viver como um rato que corre para cá e para lá no deserto sem saber para onde vai, como um átomo de Epicuro, tá certo? Chegando aí até a conclusão de que masturbar-se em público é como é que se diz, uma demonstração de sabedoria, tá certo? Então, a mesma ideia do integrar no universo pode ter essa expressão caricatural, grotesca que tem em Diógenes, mas pode ter também, vamos dizer, a expressão que terá já na ideia estoica, tá certo? E a ideia estoica é baseada, a ética estoica, ela tem, vamos dizer, dois elementos importantes. O primeiro é que se chama a apatheia. Apatheia não quer dizer você não sentir nada, tá certo? Mas você absorver todo o mundo daquilo que é sentido, aquilo que vem pelas sensações, e você buscar um ponto de vista mais abrangente, desde o qual você não se identifica com uma sensação ou com a sua contrária, mas que você esteja consciente da multiplicidade delas, tá certo? Então, a apatheia, evidentemente, não é uma anestesia, mas, ao contrário, seria uma espécie de consciência abrangente da multiplicidade das sensações. E o outro elemento é o que eles chamavam a clemência compreensiva. Clemência compreensiva significa o seguinte: você deve ser tolerante até com o absurdo. Porque até o absurdo, até aquilo que é absolutamente escandaloso, alguma explicação há de ter. Tá certo? Então, você se abrir, vamos dizer, à multiplicidade das ideias possíveis, admitindo que, no fundo, deve ter alguma explicação. Ora, existe uma certa relação entre esses elementos da ética estoica e o conceito do Deus estoico. Alguns, é incrível, é uma filosofia materialista que reconhece a existência de um Deus. O que é esse Deus? Isso não aparece em todos os filósofos estoicos, mas aparece em alguns, mais em fase histórica já um pouco mais avançada. Né? Ele diz, se o mundo é unido, o universo é unido por um complexíssimo sistema de nexos, de simpatia, de analogia, de similitude, todos esses nexos, eles devem se confluir em algum ponto. Então, o ponto de convergência de todos os elos, tá certo? Entre todas as partes e aspectos do cosmos é exatamente onde está Deus. Tá certo? Eles diriam que isto é Deus, mas o mais certo seria dizer, bom, você não sabe ainda o que é esse Deus, você sabe apenas onde ele está. Tá certo? Então, como Deus é aquele que está na confluência de todos os elos, onde houver um elo, ele estará lá de algum modo. E a apatheia, né, longe de ser uma anestesia às sensações e sendo, ao contrário, uma abertura a todas elas, é o que lhe permitirá considerar as coisas desde um ponto de vista divino. Porque você está se colocando no ponto de junção de todos elas. E justamente por isso, isso é o que lhe permite ter a clemência compreensiva, tá certo? Na qual todos os elos e todos os aspectos merecerão, de algum modo, algo da sua atenção. E existe tipo modus operandi desse estado? Se eles desenvolviam como era os históricos? Bom, é um processo de ascetismo no qual, vamos dizer, as sensações isoladamente, elas devem ser dominadas para que elas não te dominem hipnoticamente. Você nunca deve se deixar aprisionar por nenhuma sensação em particular, porque sempre existem as outras.
Se você for totalmente absorvido por esta sensação, aquela ali, você perdeu o ponto de vista divino, você não está mais na junção, no ponto de junção das várias correntes, mas você se deixou levar por uma delas. Daí a ética estoica de resistir às sensações, não se deixar arrastar por nenhuma delas, tá certo? Por intensa que ela seja, porque uma sensação muito intensa pode durar apenas alguns segundos e não significar absolutamente nada. É gozado como normalmente quando a gente vai a um manual de filosofia, o que se destaca nos estoicos é justamente o ascetismo, como se isso fosse o objeto... Não, o ascetismo era uma consequência prática, né? Quer dizer, eles têm o ponto arquimédico. O ponto arquimédico o que é? A unidade do universo. Mas esse é um princípio. Tudo que acontece, acontece no mesmo universo e ao mesmo universo. Isso é realmente um princípio. Isso não é, como é que se diz, não é contestável. Tá certo? Pode não ser o princípio supremo, mas para eles pelo menos é um princípio. Né? Você tem em seguida o discurso coerente, que é a elaboração dessa técnica lógica e da física que tem, e terminando na ética. E você tem então o terceiro elemento, que é a ética coerente com o discurso coerente. Então, é claro que é uma filosofia no sentido pleno da coisa. Não só é uma filosofia, mas é uma grande filosofia. Grande e maravilhosa filosofia. Né? Que se não tem, vamos dizer, aquela percepção, aquela perfeição, né, estrutural do platonismo ou do aristotelismo, tem uma grande riqueza de elementos soltos, mesmo por ser uma elaboração coletiva. Então não dá para arrumar tudo direitinho. Mas o princípio vamos dizer, da apatheia e da clemência compreensiva, quando se expressa em termos éticos, resulta, vamos dizer, num autodomínio, tá certo? Que não nega o mundo sensível, mas apenas se esforça, vamos dizer, para se colocar no ponto de vista, vamos dizer, o mais universal possível, ou seja, na confluência de todos os elos, quer dizer, o elo de todos os elos, tá certo? E, naturalmente, isso aí implica, então, a plena aceitação, por exemplo, da dor, mas uma aceitação que não se deixa persuadir totalmente pela dor. No mesmo instante que tem a dor, ela é, de certo modo, neutralizada pela consciência de outras coisas. Você não se deixa absorver. Isso não quer dizer que você não sinta a dor. Tá entendendo? Você mantém a sua integridade em face, vamos dizer, das sensações parcelares que te, vamos dizer, invadem e tentam exercer sobre você um domínio hipnótico. Tá certo? E nesse esforço, vamos dizer, de manter a eficácia da ética estoica vem justamente do fato de que ela não é baseada em premissas arbitrárias. Ela é baseada em algo perfeitamente real. Então, ela é possível de ser praticada, tanto quanto a ética cristã, a ética platônica. Tá entendendo? Então, é uma ética verdadeira. Ela pode não ter, vamos dizer, a universalidade de outras éticas, mas sob determinados aspectos, você pode dizer que aquilo que foi conquistado pelos estoicos se integra dentro da história da ética como um daqueles famosos patamares a que eu me referi. O patamar é uma coisa que, uma vez conhecida, já não pode ou não deve ser ignorada pelas gerações subsequentes de filósofos. Então, esta ideia de que todas as sensações às quais nós estamos sujeitos o tempo todo, de que elas podem velar ou obscurecer o senso de totalidade, portanto, a sua própria totalidade, e de que você, sem negá-las, você deve tentar se manter no ponto de vista da confluência de todas as sensações, de todos os elos possíveis. Eu acho que isso é uma conquista muitíssimo importante. Você não vê nada disso nas filosofias anteriores, mas uma vez conquistado, está lá. Diga. Isso que você fala tem um paralelo com, como você fala, a contemplação amorosa, né? Tem. A clemência compreensiva é sem sombra de dúvida. A clemência compreensiva é um dos elementos daquilo que eu chamo de contemplação amorosa. Claro que na teoria da contemplação amorosa não há essa referência às sensações, não há nada disso, mas
não se poderia negar, vamos dizer, que esse elemento histórico é uma das fontes de inspiração da coisa. Né? A fenomenologia, ela bebe dessa fonte? Não há relação histórica, tá certo? Nisto aí. Mas há o quê? Uma simpatia. Não é que um filósofo influenciou o outro, não, um está mais ou menos pensando uma coisa que o outro também pensou. Mas não tem relação causal, histórica entre eles. Diga. Esse ascetismo foi incorporado pela lição cristã depois, né? Foi, vamos dizer, com uma outra ênfase, tá certo? Quer dizer, uma ênfase já supramundana. Né? O estoico se contentava em se colocar do ponto de vista divino, mas ele não tem uma teologia, não há uma teologia estoica nesse sentido. Quer dizer, não há um aprofundamento da noção de Deus e eles se contentam com a noção do Deus como sendo uma espécie do eixo do cosmos. Então, um Deus cósmico, na verdade. Tá certo? Mas, bom, eles param por aí e você poderia, evidentemente, ir para cima disso no conhecimento de Deus, tá certo? No entanto, a localização do Deus é o mesmo. É a mesma, num caso e no outro. Então, vamos dizer, o estoicismo pode praticamente todo ser incorporado dentro do cristianismo, tá certo? Que, no entanto, não vai poder se contentar com o horizonte puramente cósmico no qual os estoicos se contentam. Mas em função dessa ética, vamos dizer, do autodomínio, não do autodomínio, como é que se diz, radical e extravagante e hiperbólico, né? do Diógenes, que queria realmente contrariar, às vezes contrariava radicalmente o impulso para enfatizar um outro, tá entendendo? Que existe, evidentemente, na escola cínica, com o Diógenes, um elemento teatral. Eles chamam teatral tudo aquilo onde você está representando um certo aspecto da realidade, mas fazendo total abstração dos outros, como se os outros não existissem. Não é isso que acontece na escola estoica. Né? O autodomínio não é uma negação, ele é uma espécie de elevação, né? E de compensação de umas sensações pela consciência das contrárias. Tá certo? E vamos dizer, essa ética ela é tão viável na prática que quando você pega a teoria de Diógenes e o vê, né, expressando aquilo na prática, fica cômico, ridículo. Não é isso? Então, quer dizer, está lá o guru se masturbando na sala de aula para ilustrar as teorias dele. Você não pode deixar de dar risada. Agora, na escola estoica, quer dizer, aparece como criações da prática da ética estoica, aparecem figuras absolutamente notáveis. Tá certo? Figuras humanas maravilhosas, como Epicteto ou Marco Aurélio. Mas, Epicteto era um escravo, tá certo? Nasceu como escravo e nunca tentou deixar de ser escravo. Ele achava que as coisas são assim mesmo. Né? E ele, ao mesmo tempo, aceitava a situação e se colocava interiormente acima dela. Não é isso? Então, existe um famoso episódio em que ele foi torturado e o sujeito botou numa máquina que ia espremendo a perna dele e ele simplesmente avisou o cara, olha, a perna vai quebrar. O cara apertou, plect! Você está vendo? Quebrou. Então, quer dizer, é um indivíduo de uma liberdade interior absolutamente admirável, que ele não poderia conseguir se ele se apegasse, vamos dizer, a tipo de ética unilateral e teatral. Você vê que ele está instalado na realidade da situação, é por isso que ele permite isso, tá certo? E quando você lê, por exemplo, Marco Aurélio, que era, vamos dizer, um imperador, e você vê que o indivíduo estando no centro da situação e sofrendo todo o impacto, ainda consegue ver com muita calma, né, tudo aquilo que está acontecendo, né, inclusive os processos de dissolução do próprio império que estão na frente dele e que ele é capaz de olhar isso com uma certa calma. Você vê que são tipos muito superiores, né?
Quer dizer, não é uma brincadeira, não é uma palhaçada como essa escola cínica, mas é algo que é para valer. Quer dizer, vamos dizer, o filósofo megárico, na verdade não era nem cínico nem megárico, ele apenas brincava daquilo em certos momentos, justamente por ser uma coisa unilateral e um recorte teatral, uma impostação forçada. Mas o estoico era estoico de verdade. Assim como o cristão pode ser cristão de verdade, ou o platônico pode ser platônico de verdade, e assim por diante. Né? Quer dizer que é uma ética que não levará você a afirmar na prática o contrário do que você está dizendo na teoria, e nem vice-versa. Mas também, vamos dizer, não é uma ética demoníaca, né, onde o que quer que você faça é falso. Como a ética marxista, por exemplo, claramente demoníaca, ela sempre produzirá o contrário do que ela está dizendo, mas quando produzir o contrário, ela já vai ter uma explicação para o contrário e assim por diante. Quer dizer, é uma força de autopersuasão demoníaca que pode levar o sujeito até, vamos dizer, aumentar o crime, ao genocídio, a maldade total. Né? Então, é claro que existe nenhuma consequência desse porte poderia nascer, por exemplo, da escola cínica ou megárica. Então, nós diríamos que são escolas cômicas, na verdade. É a caricatura, né? É o cacete planeta da filosofia. Tá? E existe, por outro lado, algo que não é gozação, mas que é a mentira demoníaca. Tá? E tem as filosofias de verdade, que elas são não só defensáveis racionalmente, como elas podem ser vividas realmente. Então, marcaria vários estilos. Né? Você vai ter um estilo cristão, um estilo estoico e assim por diante. O Sêneca tem alguma importância? Sim. Sêneca, bom, primeiro que ele é uma das fontes importantes para o conhecimento da filosofia estoica, né? Sêneca deixou muita coisa escrita, escreveu um bocado de peças, de tratados, etc. É um grande escritor e uma figura absolutamente admirável, o qual também condenado à morte, ele se aceita a condenação com a mesma calma e tranquilidade de Sócrates, por outros motivos. Foi acusado de Tá traidor. Hã? Foi acusado de traidor. E foi condenado. Ele foi preceptor. Exatamente. Mas como é que você não vai ser traidor de um cara desse? Pô? Você quer acusar traidor do Nero, você vai acusar traidor de Hitler. Pô. É um mérito, de algum modo. Então, condenado à morte. Ele, não lembro como é que foi, não foi cicuta, foi cortar os pulsos, né? E ver o sangue sair. Né? Então, ele faz aquilo assim na maior. Tá vendo? Pô, a fonte dessa tranquilidade socrática era a doutrina socrática e a dele a doutrina estoica. Então, os motivos são diferentes, mas vamos dizer, a elevação da atitude é idêntica, né, nos dois casos. Tá certo? Então, com isso aí dá para vocês terem uma ideia de que mesmo nas piores condições pode haver ainda um esforço filosófico real. O que não aparecerá em todo este período é nenhuma consciência da relação entre os novos conteúdos filosóficos, bons ou maus, e a situação histórico-política que as suscitou. Isto nenhum deles dá o menor sinal de perceber. Quer dizer, mas a consciência desse tipo de relação, ela só será elaborada muito mais tarde. Mas, peraí. Isto não estar consciente, não estar explicitado, não quer dizer que ninguém percebesse. Não é isso? A nossa percepção real, ela vai infinitamente além daquilo que nós conseguimos elaborar conceptualmente. Tá certo? Então, quando nós vemos um fenômeno como o estoicismo, nós vemos que, embora nenhum deles analisasse a situação histórica e nem percebesse os elos entre essa situação e os novos conteúdos da filosofia, alguma consciência disso está lá presente. Pelo simples fato deles tentarem reagir de uma maneira um pouco mais elevada, mais nobre, não é isso? Você vê que algo disso já está. Né? Mas, vamos dizer, a consciência histórica no sentido explícito só aparecerá muito mais tarde. Né? Então, eu acho que com isso já temos aí um breve perfil
deste período. E período que é extremamente útil para justamente explicitar essa relação entre o que é filosofia de fato, né, e o que são outras possibilidades que se misturam ali, que exercem um papel como que de uma sombra, ou de um limite, ou de um antagonismo que ajuda a filosofia a se definir. Né? Então, ilustrando mais uma vez esta minha ideia de que a história da filosofia deve fazer uma distinção categórica entre o que é filosofia e os elementos, né, adjacentes, antagônicos, etc., etc., em vez de tentar integrá-los bestamente no próprio conceito de filosofia, o qual conceito assim se dilui até que se chega àquele ponto que diz, é impossível definir filosofia. Como impossível definir se todos que a praticavam sabiam mais ou menos o que estavam fazendo? Isso não pode ser uma coisa tão obscura assim, mas se torna obscura pela tentativa de colocar dentro do mesmo conceito fenômenos de ordem especificamente diferente. É claro que uma história assim concebida, ela ainda não foi escrita, e este curso, bem como os cursos anteriores que eu dei sobre a mesma matéria, ainda não são uma história da filosofia concebida assim, mas são apenas o esboço, uma primeira apresentação dela. Para realizá-la, para escrever efetivamente uma história da filosofia nesta base, seria preciso você pegar cada manifestação e distinguir precisamente onde ela está e colocá-la dentro de uma catalogação que incluísse pseudofilosofia, misosofia, antifilosofia, etc., etc., etc. E isto é um trabalho evidentemente monstruoso. Eu pretendo completá-lo algum dia. Se for possível escrever a coisa detalhadamente, é claro que eu vou fazê-lo.